Oi, biológicos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem e que tenham estudado um pouquinho durante essa semana. Meu nome é Camila Sá e eu vou continuar trabalhando um pouquinho mais com vocês sobre os seres vivos e a classificação deles e como nós podemos diferenciá-los. Nas aulas anteriores, nós vimos que os organismos eles apresentam um grau de organização, nós vimos que eles vão partir da célula para a formação do tecido. O tecido vai formar órgãos, esses órgãos formam sistemas e assim por diante, até chegar no grau máximo de organização dos seres vivos, que a gente tem a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Nós vimos também que as células podem ser classificadas conforme o seu grau de simplicidade e organização como eucariotos e procariotos, sendo que os procariotos eles são organismos mais simples que não apresentam envoltório que separa o material genético do restante da célula, do citoplasma, e isso faz com que o seu processo de divisão celular seja bem mais simples, bem mais rápido. E hoje nós vamos ver sobre a nutrição desses organismos. Antes de continuar, eu peço a vocês que quem quiser e gostar dessa aula, dá um like aí pra mim, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Compartilhem esse vídeo com os amigos para que eles possam estudar conosco, ok? Muito obrigada! Então nós podemos classificar os organismos de duas formas conforme a nutrição deles, a forma como eles obtêm energia. Todos nós precisamos de energia para sobreviver, para respirar, para correr pela rua, fazer o que é que a gente quiser. Então, como que a gente faz isso? Será que existe só um jeito? Nós vamos ver que não. Os organismos eles podem ser classificados como autótrofos, que são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, a sua própria energia, através de reações químicas que acontecem dentro da sua célula. E existem duas formas de obtenção de energia, que a primeira delas é mais conhecida por todos nós, que é a fotossíntese, que a gente sabe que acontece nas plantas, a gente não consegue ver isso, mas a gente consegue entender que isso acontece, que a partir da captação da energia do sol, da energia luminosa, as plantas elas conseguem converter a água que elas sugam do solo através da sua raiz, normalmente, e o CO2 que elas capturam da atmosfera, que é o gás carbônico, elas transformam isso em glicose. Esse processo não acontece somente nas plantas, também acontece em algas e em alguns tipos de bactérias. Nós temos uma outra forma de obtenção de energia que a gente chama de quimiossíntese. A quimiossíntese ela ocorre através de reação química entre o oxigênio e alguma molécula inorgânica. Normalmente a gente tem o metano ou o sulfeto de hidrogênio, que vai reagir com esse oxigênio e vai ser responsável pela produção de energia para esses seres vivos. Normalmente nós temos a ocorrência da quimiossíntese em bactérias. Esses organismos que são autótrofos, eles são considerados a base da nossa cadeia alimentar porque é eles que vão produzir a energia para o ambiente para que a gente possa se alimentar dela. Ah, Camila, mas como assim? Se alimentar dela? O que a gente faz com isso? Então, nós seres vivos, a grande maior parte de nós, somos considerados organismos heterótrofos, ou seja, nós não somos capazes de produzir energia sozinhos. Nós não fazemos fotossíntese, não é mesmo? Nós precisamos nos alimentar e nós nos alimentamos, no caso dos seres humanos. Muitos de nós nos alimentamos de carne, comemos verduras, leguminosas, então nós nos alimentamos de coisas externas a nós. E a partir das reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo, que a gente chama de digestão, nós temos a absorção desses nutrientes presentes nesses alimentos e temos a produção de energia para que o nosso corpo realize todas as atividades dele. Mas nós não somos os únicos que necessitam retirar esses nutrientes do ambiente. Existem outros organismos e a gente vai chamar todos eles de heterótrofos.
Só que nós podemos classificá-los ainda de formas diferentes conforme a alimentação que eles apresentam. Nós podemos chamá-los de herbívoros quando eles se alimentam apenas exclusivamente de plantas. Carnívoros quando eles se alimentam exclusivamente de carne. Onívoros quando se alimentam tanto de carne quanto de plantas. Nós temos os hematófagos, que são aqueles que se alimentam exclusivamente de sangue de outro animal, de outro organismo. Nós temos os detritivos, que se alimentam de restos orgânicos, que sejam pedaços de carne, de algum alimento ou de algum animal morto, que seja pedaço de planta. Esses são os detritivos. E assim por diante. Depois eu deixo uma listinha nos comentários, na descrição do vídeo, com todos os nomes deles. Acho que a gente não precisa gravar todos não. Mas a gente precisa saber que os organismos que são considerados heterótrofos, eles dependem direta ou indiretamente dos organismos que são os autótrofos. Por quê? Vamos pensar num lobo, por exemplo. Ele se alimenta exclusivamente de carne, certo? Ele é um animal carnívoro. Mas se ele comer um coelho, vamos pensar assim, o coelho, ele se alimenta normalmente de planta. Ele é um animal herbívoro. Então ele retirou a energia que ele precisava dessa planta que ele se alimentou. No caso, então, a energia que o coelho vai passar para o lobo, ela veio de onde? Da planta. Então, de quem que indiretamente esse lobo dependeu? Ele dependeu da energia que foi retirada daquela planta. Se a gente pensar então na cadeia alimentar, a gente vai ter a planta como organismo produtor, o coelho como consumidor primário, que foi ele o primeiro animal a retirar a energia dessa planta, certo? E o lobo foi o consumidor secundário, ele foi o segundo a obter energia a partir daquele produtor. Então, nós temos os heterótrofos como os consumidores na cadeia alimentar, tá bom? É importante que a gente saiba e entenda isso, para que a gente possa analisar alguma questão que apareça, a transferência de energia. Porque a gente vai ver que a energia transferida da planta até o lobo, parte dela vai ser perdida no metabolismo ali do coelho, nas atividades que foram realizadas por ele, como por exemplo, a fuga dele, enquanto ele fugia daquele lobo até ele conseguir ser capturado, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa aula e compartilhem com quem vocês quiserem, dêem um joinha para mim, se inscrevam e ativem o sininho de notificação. Muito obrigada e bons estudos para vocês!